Over the horizon. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a cidade de Jerusalém e entender a questão do nome Sião, né? Da cidade de Sião. Que cidade é essa? Ou Monte Sião? Qual é a relação entre esses três nomes? Jerusalém, cidade de Sião e Monte Sião. Então, depois de 40 anos, eles vão adentrar a terra de Canaã, onde Deus havia prometido, e ali começa o estabelecimento de Israel com diversas localidades que vão ganhando o nome de cidades, que são respectivamente o nome das tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. Depois de muito tempo, Deus ele vai permitir que o povo tenha rei, e o primeiro a reinar será Saul. Depois da morte de Saul, Davi passa a reinar, e Davi vai começar a reinar na cidade de Hebrom. E depois de reinar em Hebrom, o Davi ele vai começar a reinar na cidade de Jerusalém. E é nesse contexto que aparece a cidade, o Monte de Sião. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 7, temos ali a primeira vez que a palavra Sião é mencionada na Bíblia Sagrada. Mas esse Monte Sião, na verdade, era uma fortaleza ocupada por uma tribo cananeia chamada de Jebuseus. Eram habitantes daquele local, era uma fortaleza muito bem estabelecida. Davi vai fazer uma incursão militar até aquele local, faz uma promessa que aquele que conseguir dominar aquela cidade, vencer aquela cidade, seria nomeado capitão. E Davi consegue a vitória e conquista a fortaleza de Sião. A palavra Sião significa fortaleza. E ali era uma fortaleza muito bem estabelecida pelos jebuseus. Tinha 1 quilômetro de diâmetro aquela fortaleza, segundo os estudiosos. Ela tinha muita estrutura para resistir os embates que vinham contra ela. Davi conseguiu, e Davi vai nomear a localidade que pertenceu aos jebuseus agora de Sião, fortaleza de Sião, Jerusalém. Ali seria estabelecida também a cidade de Jerusalém, que pertenceu aos jebuseus. Que em Jerusalém, que em hebraico é Jerusalém, ela vai se tornar a cidade, significa cidade de paz. Agora vamos falar da relação então entre os três nomes, Jerusalém, Sião, cidade de Sião e Monte Sião. Sião então é uma fortaleza, que depois ganha o nome de cidade de Davi. Mas o que acontece? A palavra Sião, ela se torna mais um significado espiritual no decorrer do tempo da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é chamada de Sião, local, né? Cidade de Deus, como ela ganha esse sinônimo mais espiritual quando aparece na Bíblia Sagrada, depois dessa passagem aqui que eu já citei de 2 Samuel capítulo 5, versículo 7. Depois desse período, a cidade de Sião, ela na verdade, Jerusalém. É sinônimo espiritual de Jerusalém. É o sinônimo espiritual de Jerusalém. A cidade de Sião não pode ser desassociada de Jerusalém. Não existe uma cidade à parte de Jerusalém chamada Sião, não. Sião é a própria Jerusalém, e é dado também esse nome aos montes que cercam a cidade de Jerusalém, que fica ali ao sudeste do mar Mediterrâneo, nos dias de hoje ao sudeste de Tel Aviv, ali em Israel. Então, a relação entre esses nomes são sinônimos. Não existe uma cidade chamada Sião desassociada de Jerusalém. Então, essa é a principal definição, né, entre esses três nomes. É distinguir, quando lê o texto bíblico, Jerusalém, cidade de Sião e Monte Sião. Uma é cidade, localidade, podemos falar ao lado
mais natural da coisa, o lado distrital de Jerusalém, o lado físico, e Sião é mais o lado espiritual, ela ganha esse cunho espiritual depois. Lendo o Salmo 48, lendo o Salmo 51, vamos analisar e verificar ali que Sião é espiritual. Sião é quando se chama local de adoração. Sião, local de cidade de Deus. Sião, culto. Jerusalém, quando se fala mais no natural. Eu estou resumindo, sendo mais direto e mais simplificando mais aqui. Mas eu acredito que deu aí para entender e para conhecer um pouquinho e fazer a distinção, né, da questão de Jerusalém, Monte Sião e cidade de Sião. Eu fico por aqui, foi o objetivo, mas eu volto logo logo com mais curiosidades, com mais análises aqui no canal Teólogo na Net. Deus abençoe, até a próxima.